Olá! Hoje vamos mergulhar num assunto que, olha, mexe com o coração e a fé de muita gente. A ideia de que um casamento precisa de uma profecia divina para dar certo. Mas será que é isso mesmo? Ou existe um outro caminho? Vamos descobrir juntos o que as fontes dizem sobre isso. Para muita gente que leva a fé a sério e está pensando em relacionamento, essa pergunta é super sincera e profunda. A busca por um sinal, por uma direção de Deus, é algo muito real. Mas a questão é, será que essa é a única forma de construir um futuro feliz a dois? Bom, para começar, vamos tentar entender a raiz dessa crença. Por que essa ideia de precisar de uma profecia se tornou um padrão tão forte para tanta gente na hora de escolher um parceiro? De onde isso veio? E aqui a gente já encontra uma pista. Muitas vezes, essa crença vem de histórias incríveis, como a de Isaac, que é linda e mostra uma intervenção divina muito clara. O problema, segundo a nossa fonte, é pegar um evento específico da história e transformar numa regra obrigatória para todo mundo, sabe? E olha só, aqui está o ponto central. A fonte é bem direta. Essas histórias são inspiradoras, sim, mas elas não são um manual de regras. Elas contam como algo aconteceu num momento específico e não ditam como tem que acontecer sempre para todo mundo. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. E vamos ser sinceros, é só olhar para o lado, né? A vida real mostra que a coisa não é tão preto no branco. A gente vê casamentos que dão certo em todos os cenários possíveis, com profecia, sem profecia nenhuma, e até aqueles que foram contra uma suposta profecia. Isso já acende um alerta de que talvez a chave do sucesso esteja em outro lugar. Ok, agora a nossa análise entra numa parte um pouco mais séria, porque a fonte principal que a gente está vendo traz um alerta bem forte. Construir um casamento baseado apenas numa profecia pode trazer um risco que muita gente não imagina. Essa declaração é muito, muito forte. Presta atenção, a fonte não diz alguns, nem uma minoria. A palavra usada é a maioria. É um aviso bem sério sobre o perigo de certa forma, terceirizar uma decisão que é tão pessoal. E este gráfico aqui ajuda a gente a visualizar o tamanho desse alerta. A balança pende, e muito, para o lado que não deu certo quando a única base é a profecia. Isso transforma um aviso que poderia ser abstrato em algo bem visual, bem concreto. E os riscos vão muito além de um divórcio. O buraco é mais embaixo. Tem o risco de culpar a Deus quando os problemas aparecem, né? Ou então de casais ficarem juntos por uma obrigação, por medo de desobedecer e não por amor de verdade. E talvez o mais perigoso, o risco de pular a parte mais importante, que é o trabalho de construir um relacionamento, achando que a profecia vai fazer tudo sozinha. Certo. Então, se esse caminho tem tantos perigos, qual seria a alternativa? Para onde a gente olha? A fonte aponta para um outro caminho, uma abordagem que se baseia em sabedoria e que parece ser bem mais segura e sólida. A proposta aqui é um caminho ativo, sabe? Não passivo. Em vez de ficar esperando um sinal externo, a orientação é outra. É buscar discernimento interno, construir uma amizade de verdade, daquelas em que as máscaras caem, se esforçar para entender o outro profundamente e só a partir daí deixar o amor florescer. E a chave de tudo isso parece ser a amizade. Pensa bem, é na amizade que a gente é mais autêntico. A gente mostra nossas falhas, nossas qualidades, sem aquele filtro da paixão romântica. É nesse terreno seguro, da amizade, que dá para ver se existe compatibilidade de verdade para uma vida inteira. Olhando para essa comparação, fica tudo muito claro. De um lado, tem uma abordagem meio passiva, que fica esperando um evento acontecer e que pode levar a gente a transferir a responsabilidade. Do outro, uma abordagem ativa, focada em crescer, em construir o relacionamento e em assumir a responsabilidade mútua pelo sucesso da parceria. E tudo isso nos leva à pergunta final, a mais importante de todas. Se não é um evento único no passado, afinal de contas, qual é o alicerce que sustenta um casamento de verdade com o passar do tempo? E a resposta é simples e poderosa. O que mantém um casamento de pé não é a lembrança de um evento, mas as ações do dia a dia. É o amor que é cultivado hoje, o respeito que é demonstrado hoje, as virtudes que são praticadas hoje. A base é o presente contínuo. Essa citação fecha a ideia com chave de ouro. Quer dizer, mesmo que um relacionamento comece da forma mais especial do mundo, ele não sobrevive no piloto automático. Precisa de cuidado, de esforço, de dedicação. Como um jardim, sabe? Tem que ser regado todo dia para não morrer. O trabalho nunca para. E assim, a gente termina com essa reflexão.
A fundação de qualquer construção é o que determina se ela vai ficar de pé. A questão que fica é: qual fundamento está sendo escolhido? Um que se baseia numa palavra momentânea ou um que se baseia num amor que é construído e fortalecido dia após dia?